pessoal, mais um vídeo aqui do canal Eu Eclética, falando da carta de 5 de copas. Essa carta é uma carta que a gente vê em vários sites, ou até aqui no YouTube também, muita gente falando da tristeza dessa carta, né? Copas, claro que copas envolvem o sentimento, a gente sabe disso, mas assim, eu quis tentar trazer aqui outros caminhos para a gente enxergar ou tentar enxergar essa carta de uma maneira um pouco diferente. Fez sentido para mim, eu falo em vários vídeos, nesses estudos e nas cartas não tem certo e errado, tem o que faz sentido para você que está aí manuseando suas cartas, certo? Mas quando a gente vai estudando, uma coisa vai puxando a outra, outra coisa vai puxando a outra, e aí quando você vê, você tá com um monte de informação, e aí eu quero passar algumas coisas aqui para vocês. Mas assim, ó, a princípio eu ia falar só da ponte, mas a ponte tem o rio tem o cara aí com a capa tem as taças, quer dizer, tem muita coisa para estudar e dá para ir para vários caminhos. Essa ponte, ela fica na Inglaterra. O rio é o rio Medway, que corta cidades da Inglaterra. A ponte, ela fica nesse rio e ela leva para vários vilarejos, várias cidadezinhas e levava na época, né? Quando a Pamela desenhou, com certeza ela se inspirou em vários acontecimentos daquela época. Então, coisas que eu pude identificar aqui, por exemplo, falando do castelo também, que a ponte leva ao castelo. Esse castelo, para mim, é o castelo de Leeds. Ele é um castelo super importante, inclusive hoje para a Inglaterra, porque tem visitação nesse castelo. Várias rainhas moraram lá, queriam morar lá. Esse castelo é feito um labirinto lá dentro desse castelo, um labirinto de jardinagem. Então, assim, é um lugar muito lindo para se visitar. E está aberto à visitação hoje em dia, inclusive. A ponte, ela leva de um lugar para o outro. Lá nessa época, dessa construção desse castelo e da ponte e tudo, existia a 2 horas dali a cidade de Birmingham. Eu acho que é isso, deixa eu até confirmar aqui. Birmingham. É difícil esse nome, né? Não sei se nem se fala assim, Birmingham ou Birmingham. Eu não sei como fala porque é inglês e, né, a pronúncia a gente nunca sabe. Mas enfim, nessa cidade existiu uma gangue, que inclusive tem uma série na Netflix, que é do Peaky Blinders. Esses caras, eles aterrorizavam lá na época as cidades. Eles bebiam, eles roubavam, né? Então também usavam uma capa preta, um sobretudo preto. Vocês podem ver aí, se pesquisar na internet ou até assistir a série. Se você, quem gosta, né, dessa séries de gangues aí, de repente fica a dica aqui para vocês assistirem lá, tá? E eles tocavam o terror, tá? Eles amedrontavam a cidade toda, os vilarejos lá daquela época. E aí, o que acontece também? Nós temos, mais ou menos nessa mesma época, a peste negra, que foi quase uma Covid aí, né? Quase, eu não vou falar que quase, porque assim, a peste negra matou mais de 200 milhões de pessoas. E o Covid tá em torno aí de 15 milhões. Então a peste negra, imagina, né? Como que foi terrível encarar tudo isso naquela época. E eles se vestiam, né? Com uma capa preta, com uma máscara parecendo um passarinho lá, que conforme os estudos dá para saber que tinha ervas aromáticas dentro dessa máscara, né? Para que não fosse feito o contágio, eles tentavam se blindar da melhor forma possível e se isolar das pessoas doentes, né? Tinham que, de repente, cuidar dessas pessoas e se blindar ao mesmo tempo. Então se usava essa capa também preta, tá? Aí, que tudo isso que eu falei tem a ver com a carta? Bom, primeiro, as taças caídas. Pode referir-se a espalhar a doença, como a peste negra, né? Porque essa carta fala:
Agora vamos falar um pouquinho da carta. Fala de tristeza, de depressão, de perdas, e fala também de muita... quando a gente fica muito fechado, né, com os nossos sentimentos, passou por períodos difíceis, pode trazer doença, né? O labirinto, por exemplo, do castelo, que é esse de Leeds que eu falei, qual a sensação quando a gente entra no labirinto? Que a gente tem que ser resgatado, né? Porque a gente talvez não consiga sair de labirintos sozinho, né? A gente precisa de alguém. Então, na carta tem 2 taças atrás que ficaram de pé. Quer dizer, você precisa de uma ajuda, ou você tem essa ajuda depois de tudo de ruim que pode ter acontecido, né? O castelo, ele envolve também a dinâmica real, quer dizer, coisas que você tinha e gostava demais e preservava, né? As muralhas do castelo foram perdidas, então dá para ter também essa ligação. O rio passando, cortando a cidade, quer dizer, é um corte que quer você queira ou não vai existir e pode gerar perdas, né, para a pessoa. Quer dizer, é um momento de tristeza que envolve tudo isso, essa gangue, né, essa gangue que a gente fala, que roubou, que assustou, quer dizer, medo, depressão, opressão, tudo de muito ruim. As 2 taças, que de repente a carta pode, sei lá, cair do lado positivo, essas 2 taças que são a base de apoio, né? Algum apoio emocional que você vai ter para te tirar dessa situação. As taças caídas pode representar essa proliferação aí dessa bactéria da peste negra, mas também a gente pode fazer menção à gangue, que eles bebiam muito, ficavam chapados e davam o terror, quer dizer, pode estar falando que a pessoa está bebendo muito, que a pessoa pode ter contraído uma doença através da bebida. Gente, é assim, ó, não tem limites para a imaginação e para o estudo. Cada vez que você olha um detalhe da carta, vai te jogar para uma coisa e isso é muito legal. Me segue lá no Instagram, luciana.martins74, lá eu falo da numerologia, inclusive o número 5 na numerologia é um número muito desafiador também, porque ele é um número de instabilidade, de movimento, então tem tudo isso também que você pode aí seguir também pelo caminho da numerologia, tá? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!